Então hoje a gente... esses avanços que a gente teve como sociedade tecnológica é a maior possibilidade de nos colocar em extinção. Poxa. Né? Então, às vezes, a gente tá com medos passados, pra gente que é pai, né? Pai de criança, é bem complicado isso, né? De você olhar para o mundo daqui... Cara, assim, eu tô lendo coisas que é para que é 10 anos, é 20 anos... Inteligência artificial é agora. Eram cálculos que eram feitos de 50 anos, 100 anos, os caras estão adiantando para 30, isso, 20, pra, 15 anos. Para 10. Para 10, Tipo, coisas assim, amanhã. 10 anos é amanhã. Exponencial, né? Quantos anos meu filho vai ter? Caramba, meu filho vai ter 15 anos, meu Deus do céu. E agora? O que vai ser feito? O que eu te falo, que já me falaram aqui, é que o trabalho dos nossos filhos nem existe ainda. O que eles vão fazer sim. Não existe ainda, não foi criado ainda. Eu tava falando, acho que ontem sobre isso. Tipo, eu não sei se meu filho vai fazer faculdade. Não sei se ela vai ser necessária ou se vai ter o que ele vai fazer. Outra coisa. Tipo, talvez não seja mais faculdade. Seja um ensino diferenciado. Exato. Talvez não seja mais faculdade, né? Talvez, sei lá. Neuralink. Pai, eu tô vendo aqui os Neuralink, eu acho que eu vou comprar um Neuralink aqui de biologia mesmo. Aí ele implanta e em alguns meses ele... Tá, eu já sei. É um negócio absurdo, assim. Se você olha a engenharia genética mesmo, o caminho que tá tomando isso, a biotecnologia... É muito assustador. Principalmente reprodutiva, de criação de seres humanos mais perfeitos. E aí, óbvio, através da tecnologia, a gente pode encontrar a cura para esses problemas que eu tô te falando aqui. Sim. Então eu posso criar, talvez no futuro, seres humanos que são totalmente imunes a várias doenças. Ao câncer, por exemplo. Ao câncer e a doenças virais. Então o cara já vem meio que vacinado pelo DNA dele, porque eu fiz uma edição de DNA nele. A gente consegue, por exemplo, eles já estão conseguindo fazer... pegar o teu gameta, pegar o da tua esposa, gerar embrião, fazer transformações nesse embrião para que esse embrião, na placa de Petri, forme novos gametas. Vire outro embrião, forme gametas, outro embrião, e aí você vai selecionando os melhores embriões. Nossa. Então, aí quando você vai escolher o teu filho, talvez ele possa ser o seu tataraneto. Porque... foi o embrião do teu filho que gerou o embrião do teu neto, do teu bisneto, mas o teu tataraneto virou o teu filho porque era melhor. Eu fui selecionando os melhores embriões e fui criando... Aí nasce o Benjamin Button. Cara, aí e aí nasce um negócio... Aí você pode buscar seres humanos mais altos, mais fortes, enfim. E aí você entra até numa questão de discussão de eugenia, porque vai ser caro fazer isso, então você vai ter uma parte da humanidade que vai ter possibilidade de ter filhos maravilhosos. E os mais pobres ficam com as doenças normais, né? E aí você vê um cenário de Mad Max, aí começa a ver essas coisas. Não, tem um cenário que é muito louco, cara, que foi imaginado lá no Fundação, não sei se você assistiu a série. O livro não tem nada disso, mas na série os caras colocaram... Qual é a série? Fundação? Fundação, na Apple TV. No livro não tem isso, tá? É só na série. Mas, cara, uma puta ideia genial que os caras tiveram que eu nunca vi em nenhum livro, cara. O imperador do grande império galáctico, eram 3 clones. Era uma criança, um adulto e um velho. Ou seja, o velho aconselhava o adulto que estava em exercício e o moleque acompanhava o adulto para aprender tudo e substituir ele dia. E era a mesma pessoa. E era a mesma pessoa. Caramba. Ele carregava todo o conhecimento dele, dos antepassados, e automaticamente eles começam a trocar essa ideia. O mais velho aconselha esse e o mais novo tá... Cara, olha que ideia louca, mas caramba. Mas é isso. Então, quando a gente fala para as pessoas hoje, a pessoa tá lá querendo pagar a conta de luz dela, né? Tá com o problema aqui que a luz caiu 5 dias, o cara ficou sem luz. Então, quando a gente vem com essas histórias do que tá acontecendo no mundo, principalmente agora com o surgimento da inteligência artificial porque a inteligência artificial agora, ela virou commodity. Ou seja, antes era um negócio muito exclusivo e agora tá na mão do povo. Então, se você tiver conhecimento, você pode usar a inteligência artificial pro bem, como para o mal. Pra fazer seu trabalho de escola. Isso, porque, por exemplo, dentro da ciência vai ser muito bom para acelerar os trabalhos científicos. Então, eu posso criar várias possibilidades dentro da inteligência artificial. Em vez de eu ficar recriando em laboratório, eu já faço, ela já calcula, eu já vou direto onde eu tenho que ir para ter o resultado que eu preciso. Isso é muito bom, vai fazer com que a ciência avance muito mais rápido. Para diagnóstico. Mas para maluco também é um prato cheio. Então, o maluco pode pegar e criar esse vírus lá, e aí vem o Mega Ultra Mpox, e aí sim você vai ter que ter medo. Então, a gente, nesse momento, está dentro disso. E qual que é o problema que eu vejo? As organizações mundiais vamos pegar todas, Organização Mundial de Saúde, OTAN, todas elas estão perdendo, elas estão em descrédito. Então, eram para ser
eram para ser os líderes do mundo, né? Ou seja, criar condições de que houvesse uma governança mundial. E o que a gente percebe agora é que essa governança global não existe mais. Né? Por exemplo, a COP, né? A Conferência das Partes, que é do clima. Sim. É que a gente hoje no mundo a gente tem um G2. Os Estados Unidos e China. São eles que mandam no mundo. Que definem exatamente, de tudo. Para onde o mundo vai caminhar são esses dois que definem. Não adianta você achar que G20, o G20 você fala amém e faz o que os caras querem. E esse é o problema. Então, quando você não tem uma governança global enfraquecida, e aí ela obviamente tem um viés ou é americano ou é chinês, fica extremamente difícil. Por exemplo, a gente precisa de uma governança global para a inteligência artificial. E não existe hoje. Então, todo mundo é livre para tentar o que quiser usando inteligência artificial. Não existem leis. Não existem regras. Cara, se esse cara fizer isso, ele é preso? Se esse cara do vírus lá, como é que vai julgar ele? Ele fez um vírus lá, qual é a lei que enquadra que ele criou isso em laboratório? Ou seja, a tecnologia está avançando tão rápida que a gente não tem leis para controlar isso. E a gente não tem nem um grupo de países de forma organizada, porque a gente tem uma onda agora muito de nacionalismo, ou seja, contra a globalização. Se fechar. Os países se fechando cada vez mais. Anti-imigração. Você tá vendo aí esses cortes, né? Você tá nos Estados Unidos, as pessoas te xingam porque você tá falando português. Na Inglaterra, os caras entrando em combate na rua. Isso eu não vi. Eu vi em Barcelona também jogando água nos turistas, enfim, um movimento xenofóbico muito grande, principalmente na Europa ali, porque teve a questão da imigração lá, da galera ali que subiu ali dali, e obviamente isso mudou o país dos caras, e os caras ficaram bravos com isso, né? Tipo, é uma guerra ali de tribos. Isso é evolução humana, né? Nós sempre nos organizamos em tribos. Então a gente tá cada vez mais tribal. Total. Ou seja, a gente tinha que caminhar para um mundo menos tribal e parece que a gente tá regredindo para um mundo cada vez mais tribal e, cara, essa aqui é a minha tribo, esse aqui é o meu país e que se danem os outros. Então realmente fica complicado você criar uma agenda mundial quando cada um quer seguir a sua própria agenda. Então quando fala, por exemplo, de mudanças climáticas, esse é o problema, porque, cara, a gente tem que ter uma agenda global. Todos os países têm que fazer isso. Tem que reduzir a emissão de carbono, tem que produzir energia limpa com baixa emissão de carbono. Tá lá a diretriz, a gente já sabe. Mas cada país vai fazer o que for de maior interesse pro seu povo e para suas condições, inclusive econômicas. Né? Tem a questão de capitalismo e meio ambiente, são coisas que não combinam. Porque o que é o capitalismo? O capitalismo é um sistema que visa o crescimento econômico. O lucro. Tipo, sem lucro, sem crescimento, não tem capitalismo. Não existe capitalismo, vamos parar tudo. Então não é mais capitalismo. O que é isso? Tipo, não ter... Imagina um país que não cresce. E a população fica na pobreza, né? Basicamente é isso. País que não cresce, porque a gente desenvolveu um modelo de crescimento em cima disso. Qual que é o problema? E a humanidade cresceu, a nossa sociedade moderna cresceu em cima desse sistema capitalista. Isso não é papo de comunista, tá, gente? E o socialismo também não é a solução. Porque às vezes fala, é comunista, não sei o quê. Já que isso não fez tá o L embaixo da mesa, isso. Já que isso não deu certo, claramente, o comunismo se mostrou também extremamente impactante para o meio ambiente. Então não são coisas... Nenhum dos dois está funcionando. No caso do capitalismo, foi o sistema que colocou realmente a nossa sociedade num momento mágico. Quando comparado a 100 anos atrás, 150, a gente, a partir da queima de combustíveis fósseis, a gente não passa mais frio. Teve um evento recente da China muito interessante, que a China começou a destruir as suas termoelétricas. Essa questão de energia verde e tal, transição. Aí teve uma região lá, o oeste da China ali, eles destruíram umas termoelétricas antigas que geravam energia e botaram lá as eólicas, solar, enfim. O que aconteceu? Nessa região, do nada, um frio desgraçado. E aí não teve energia suficiente para aquecer essas casas. E uma galera morreu de frio. Cara. E aí eles tiveram que importar energia de termoelétrica de outra região para poder aquecer essas pessoas. Então tem coisas básicas que as pessoas não conseguem perceber, tipo aquecimento da tua casa, né, ou refrigeração da tua casa, é um negócio que, tipo, é um luxo. É. Então, de repente, você chega e fala, ó,
não vai ter mais isso? Isso não existe. Então a grande dificuldade... Tem uns gargalos, né? Porque vai chegando 6, 7 horas da noite, todo mundo ligando chuveiro elétrico, todo mundo ligando televisão e usando tudo ao mesmo tempo. Pô, Sim, imagina o pico que gera. Exatamente, num planeta cada vez mais quente. Então, como é que a gente... E vamos falar de, por exemplo, a Índia. A Índia hoje tem, eu acho que hoje nós temos 1 bilhão de pessoas que não têm acesso à eletricidade. 1 bilhão de pessoas. São 8, não tem acesso à eletricidade. Na Índia, você tem aí uma quantidade absurda. São bilhões de pessoas, não só na Índia, mas são 3 bilhões de pessoas ao todo que queimam para ter energia dentro de casa. Pegam esterco, fezes de vaca, isso. E queimam essas fezes para poder esquentar a comida dentro de casa e criam uma situação de qualidade do ar péssima e morrem por conta disso. Então como é que você vai falar de energia limpa, de eólica, de solar, pro cara que nem queima combustível fóssil ainda? Se a gente pegar aqui, tem 4 bilhões, metade da população humana não chegou ainda nos combustíveis fósseis como fonte de energia. Então, óbvio, ali chega lá a Alemanha, que também queima combustível fóssil pra caramba, mas chega lá a França, a partir de agora ninguém mais vai queimar carvão, que foi o que deu progresso pra humanidade. Como é que você fala isso pra Índia? Tipo, não dá. Você tem que falar com a Índia o seguinte, Índia, você vai ter que diminuir as suas emissões. A Índia tá emitindo gás pra caramba. E tem o lance sempre da contrapartida, né? Porque... O papo sempre, que eu acho legal tudo isso, mas vocês queimaram pra caramba, vocês destruíram o planeta, cresceram, são uma potência. Agora nós somos pobres e vocês querem falar o que a gente tem que fazer, sendo que vocês não fizeram. E eles não querem pagar por isso. É isso que eu ia falar. Tudo bem, a gente faz, mas paga pra gente, então. Exato. Né? E não paga, né? Não vai pagar. Né? Até porque eles também não estão com essa bola toda de grana, né? Tipo, também estão com os problemas deles lá. Estão desenvolvidos, estão melhor que a gente, mas também tem problema lá com dinheiro. Então não existe essa governança de... Por isso que é difícil você acreditar no futuro da humanidade. Porque cada um defendendo o seu e dane-se, né? Dane-se. Cada um defende o seu... Sem enxergar... A conversinha ecológica vai até um certo ponto. Quando aperta internamente, o cara fala, dane-se, cara. Você tem agora o governo atual, né? O governo do PT entrou com essa agenda mais verde, né? Tentando contrabalancear o que foi o governo Bolsonaro, que foi... Desastroso. Não, desastroso não, de chegar e falar abertamente que queria explorar a Amazônia, que é um pensamento militar, né? A destruição da Amazônia começa no período militar. Até a década de 70, a Amazônia era intacta. Aí Transamazônica... Exato, que veio aquele papo dos militares, de ocupação, Brasil, ame ou deixo, e tinha essas questões, mas da Amazônia tinha a questão de ocupação, ocupe para não ser ocupado. Ali o que acontece? Cara, os militares realmente foram quem começaram o processo de desmatamento da Amazônia. Foi ali que começou. Eles criaram toda essa coisa que a gente sofre hoje. Então isso é é ontem, década de 70. E aí começa a Transamazônica. Cara, abriu estrada é desmatamento. Não só pela estrada, mas as pessoas conseguem chegar em locais que antes eram remotos. Para desmatar ainda mais. E aí cria o que a gente chama que é aquela espinha de peixe. Já ouviu falar disso? Não. Se você pegar aí desmatamento e colocar espinha de peixe, é uma foto bem interessante. Você vai ver que a estrada ela é feita e depois você tem caminhos que saem dessa estrada de desmatamento. E aí na vista aérea forma tipo um escape, né? Isso. Essa madeira para isso. Isso e depois isso aqui, ó. Entendi. E forma tipo uma espinha de peixe mesmo. Então foi a partir ali da Transamazônia que você começa esse processo. O Bolsonaro, que teve essa criação militar, veio com essa ideia de tipo, a Amazônia é isso aí mesmo, tem que explorar, tem riqueza, o caramba. O governo atual, o Lula, já foi pra COP ali, já fez aquele estardalhaço, agora a gente vai acabar. Mas, cara, tava defendendo explorar petróleo. Olha lá como fica, ó. Tá vendo? Tem imagens melhor, mas, ó, você cria a estrada principal e aí olha que vai, ó. E aí o desmatamento, ou seja, ninguém chegava ali antes na floresta. Agora, com essa estrada, por isso que a construção de estrada na Amazônia era complicada. Entendi. Só que o que acontece? Agora você botou 20 milhões de pessoas lá dentro. Essas pessoas querem estrada. Então você fica naquele dilema, o que eu faço com a Amazônia? Mas voltando a tudo isso, o que eu quero explicar? É que com o governo Lula entrando agora, ele, né, a gente é paz e amor, clima e não sei o quê, mas de repente vem com esse papo de vamos explorar petróleo na Amazônia.
É tipo, pô, explorar petróleo na Amazônia, caramba, a gente tá falando de combustíveis limpos, né? De uma transição energética. E aí vem nesse momento que tá acontecendo no mundo, né? De antiglobalização. Eu tenho que ter autossuficiência energética hoje. Todo mundo pensa nisso. Senão eu vou me fuder. Essa é a palavra. E a gente parou nosso projeto nuclear lá atrás, né? Isso, a gente precisa. Independente da Amazônia, seja do que for. Porque tem esse preconceito, né, por causa dos acidentes, mas a tecnologia hoje é muito mais avançada. Muito mais. É possível mesmo. É que, obviamente, aí tem os filmes, Chernobyl, caramba, isso acaba com a... E a questão do nuclear é interessante. Eu vou falando, depois a gente vai conectar tudo no final, né? Deixa nuclear, então termina o lance do governo do Lula para explorar o petróleo. Exato, porque o que tem que acontecer? Suficiência energética. Por exemplo, quem que é líder hoje em transição energética? A China. Carro elétrico. Já dominam, que mais? Eólica, solar. Eólica também? Tudo. Os caras dominam tudo. Mas também jogaram. Não, mas aí que pra vem. Atmosfera. Continuou jogando. A China usa 25% da energia mundial. Ô, louco. A China é terrível. A China é o maior emissor hoje de... Mano. Mas não era, tá? A China era agrícola. Não, a China era agrícola até pouco tempo atrás. Tipo, por que acontece? A China tá em primeiro agora no ranking, né? O Brasil tá ali em sexto, sétimo. O Brasil também não é flor que se chega. Mas parece que eles fizeram um planejamento de até 30 anos mudar ou não? Mais ou menos. Isso aí é o We Are The World que eu chamo. Lembra a música do John Lennon? We Are The World, tudo lindo e maravilhoso. Ou Imagine, né? Imagine. All the people... Não, esse aí é Imagine. Imagine. We Are The World era do Michael Jackson com a galera lá. Mas essas duas músicas aí, é que você planta o storytelling, né? Do tipo, olha só, vai ser isso. Vamos ver se cola. Não, por que a China investiu em energia limpa? Porque a China, que consome 25% da energia do mundo... Cara, um quarto da energia do mundo. Ela importa 60% de combustíveis fósseis, de petróleo. Ela não é autossuficiente energeticamente. Então, ela não tem petróleo no território dela lá para ela explorar. Venezuela, Arábia... A Rússia, em cima. Tanto que quando a Rússia atacou a Ucrânia, o que acontece? Você tem a sanção lá dos países do Ocidente com a Rússia, tipo, a gente não vai comprar mais... Melhor. A Rússia é um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Sobrou mais para a China. A China comprou. Então a Rússia não sofreu nada de sanção porque começou a vender para a China. Só que a China não quer ficar dependendo de um outro país nesse movimento nacionalista. Claro. Porque daqui a pouco a Rússia fala, China, te vira, irmão. Eu não vou mais te vender petróleo. Isso aí, o que a China faz? Então a China começa a investir em fontes alternativas para ter o quê? Autossuficiência. Tanto que eles não estão substituindo o que eles têm lá que queima combustível fóssil. A matriz energética limpa que a gente está produzindo hoje na China, em qualquer lugar do mundo, inclusive aqui no Brasil, é para se somar à matriz de combustíveis fósseis. Não está tendo uma substituição. Por quê? Somos 8 bilhões de pessoas e a gente está caminhando para 10. Então, a demanda por energia nos próximos anos, nas próximas décadas, ela vai ser maior. Num mundo, cara, de inteligência artificial, que esses servidores enormes, criptomoeda, isso aí consome energia pra caramba. Então o mundo está sedento por energia. Então olha só que interessante, a gente está num momento em que o clima foi alterado por conta da nossa produção energética, e continua sendo, e quando a gente olha para o futuro, aí fala, cara, mas do jeito que a gente está indo, não vai dar. Tipo, vai dar errado. E aí a gente volta para a governança. Ninguém no mundo hoje consegue mobilizar, não existe um líder mundial que consegue mobilizar todo mundo e falar, gente, vamos chegar num acordo. Estados Unidos, tem como dar um dinheirinho ali? Vamos passar aqui para a Índia? Vamos criar isso aqui? Aqui, os países insulares, os estados insulares que vão ser cobertos pelo mar. Maldivas é a mais famosa de todas, mas tem Tuvalu. Tem várias ilhas que estão comprando outras terras, outras áreas, porque sabem que vão ter logo que mudar a sua população para esses lugares. Porque o quê? São ilhas que estão no mesmo nível do mar. Meus pais moram em Santos, tem que mudar de lá já? Cara, Santos está entre uma das cidades que vai sofrer com o aumento. Não, mas eu acho que tá tranquilo ainda de tempo ainda. Acho que dá pra... Mas a ponta da praia, por exemplo, já desapareceu. A ponta da Praia Lixa, você já não tem mais praia ali. Então e onde eles moram é bem curtinho já. É na praia, no Embaré, isso, Canal 4 ali. Isso, curtinho. Então tá cada vez. Aquela faixa de areia de Santos, eu nasci em Santos, né? E eu fui agora assistir Santos eu fui assistir um jogo do Santos e fui lá em Santos depois de 12 anos. Aquilo é por causa disso, então? Me impressionou exatamente o quanto a faixa de areia de Santos diminuiu.
Ela era muito maior que aquilo. Com certeza. Ela era muito eu vou maior. lá desde criança também. Você lembra? Que o pessoal jogava bola à É que eu noite. ficava mais na divisa, né? lá. Isso. Então, a gente tá na China, na questão, vindo para um exemplo real nosso aqui. Cara, Santos o Recife é outra cidade que também vai sofrer muito com o aumento do nível do mar. Os caras falaram de Porto Alegre. Porto Alegre... A Porto Alegre tem a questão do Guaíba ali, mas Porto Alegre tem a questão de chuvas, né? Ah, que, tá. que daqui a pouco a gente pode falar. Mas só fechando essa questão Sim. de não temos uma governança global para organizar a casa, seja em novas tecnologias que estão surgindo, em biotecnologia, inteligência artificial. A gente não tem... A COP falhou. A COP falhou. Né? Não adianta achar que a COP vai salvar o mundo. Acordo de Paris falhou. Não existe emissão zero de carbono nos próximos 10 anos. É fantasia isso. Porque se diz isso, né? A nossa meta é zerar a emissão de carbono que vai para a atmosfera. Ou seja, você até vai emitir carbono, mas aquilo vai ser absorvido. Certo. Não vai ter sobra. Não vai ter o líquido que eles chamam, né? Cara, não existe isso. Isso é canto da carochinha. O mundo vai continuar emitindo carbono e isso vai continuar aumentando. Então, o que a gente tem que fazer? Uma série de coisas que a gente já pode falar. Mas o mundo não fala uma mesma língua. E isso é muito preocupante. Então, é como se cada um... E hoje a gente vê, por exemplo, um Elon Musk, através das redes sociais, tendo muito mais poder do que, às vezes, um estado, uma nação. Exato. Então, a gente está caminhando para um momento em que nós podemos ter pessoas que são mais poderosas do que um país. Um poder de Mobilização maior, né? altíssimo. E podendo criar novos estados. Porra, eu não tinha pensado nisso, mas é. Você já entendeu? É. Tipo, eu posso ter pessoas e ir juntando e daqui a pouco eu tenho um novo estado Com minhas regras, com as minhas regras, minhas leis, que pode ser até virtual, mas eu posso mobilizar isso. Aí eu tenho armas biológicas Eles que eu não posso... precisam nem estar fisicamente no mesmo Exatamente, local. ataques cibernéticos, e enfim, a partir daí eu posso criar todo um... Então, se nós temos um maluco fazendo isso, com más intenções, e com os governos cada vez mais em descrédito, E enfraquecidos, né? enfraquecidos, Porque o problema dos governos, e isso é um problema que temos, principalmente aqui no Brasil, nos Estados Unidos eu ainda vejo uma política de Estado que ela passa, ela continua entrando ou saindo presidente, que a gente vê essa parte armamentista, a parte de relação exterior, né, de guerras e tudo mais, ela não muda muito se é democrata ou republicano, ela segue uma linha. Aqui no Brasil não, é capaz de mudar radicalmente, você entra um isso é cara ou terrível. outro pra meio ambiente, pra tudo. Os caras falam, o cara fez isso, eu vou fazer o contrário. Exato. Aí vem outro e fala, eu vou fazer o contrário. E aí, cara, você não consegue gente não vai tocar pra nada. frente. Não vai pra frente. Não vai pra A frente. China não tem esse problema, porque lá a gente sabe como Cara, que é. o que eu vou falar agora é meio polêmico, mas às vezes um governo É isso autoritário, que eu ia falar. ele tem mais facilidade em fazer as coisas acontecerem. Não, mas isso é óbvio. Não, é que eu queria... A gente não tá querendo Ainda dizer... valeu, Vilela. a gente não tá querendo Só dizer põe que... o corte dele, tá ligado? Assim, ó. Galera, não tá querendo dizer que, então legal, vamos ter um governo Exato. autoritário. Vejam a Venezuela, também lá tem um governo autoritário. E tá do jeito que tá. E o cara também só faz merda. Agora, se Isso, você tem mas um governo autoritário com que ele visão. controla tudo, uma visão para 50, 100 anos, é uma maravilha. muito mais fácil. É ruim pra liberdade. Liberdade, exato. Mas vai pra frente, pelo menos. Vai pra frente, é o que tá acontecendo na China. É. Então eles conseguem rapidamente implantar tecnologias. Somos agora atualmente, então a gente já é comunista na Austrália já. Não, hoje eu vi essa piada pra mim, eu demorei pra entender. O Jubilu porque- virou... porque nasce primeiro lá, o Jubilu falou isso, vai ser comunista agora. Mas então, realmente, a gente tá num cenário muito preocupante mundial, de pessoas tendo muito poder. A gente nunca imaginou que um bilionário, por exemplo, pudesse, lá dos Estados Unidos, interferir no Supremo, Cara, aqui no brigando com o Supremo de um do país. Brasil. Cara. E incomodando. Venezuela também, o Exato. presidente da o Venezuela cara batendo tentou... boca. Querem sair no braço. Exato, ele tentou dar o golpe lá e a galera chegou, não, irmão, agora tu vai ter que se virar aí. Cara, o mundo tá O mundo tá estranho. tá E instável. obviamente, tá muito instável. E a internet, obviamente... E o mundo instável é mundo pra perigoso. qualquer coisa. Pra maluco E tem muito, tomar poder. Tem muito maluco e tem muita... O que acontece? O maluco hoje, ele acha outros malucos iguais a ele. A internet possibilitou isso. Né? Deu voz aos idiotas, a gente fala disso, né? O idiota antes da internet ficava sozinho e ele achava, puta, eu sou idiota mesmo, não sou eu. Ninguém fala isso. Hoje em dia não, ele tem um monte de gente que dá like, é isso aí! Cara, o que mais tem, né? Claro. Você às vezes vê na internet, o cara tá fala um até... absurdo. Não, o cara tá hypado, assim, cheio de like, e tu fala, caramba, cara, o negócio é ser retardado na internet, porque tu consegue. Então,
é um cenário bem complicado. E tem mais um ponto que complica mais isso ainda. Os governos hoje, eles não são isentos. Os governos, eles são corporações. Por exemplo, a Petrobras, o governo brasileiro tem participação, tem ações lá. Então, como é que ele vai... O governo precisa de dinheiro. O governo precisa de dinheiro. Tá difícil conseguir dinheiro. Tanto que os caras estão tentando impor um monte de coisa aí para ver se aumentam a arrecadação para sustentar toda essa máquina aí que foi criada, que é muito cara. Então, para sustentar isso, eu preciso de dinheiro. E aí, eu sou um governo que tem ações em várias empresas. Os governos são assim hoje. Então, eu não sou isento. Porque se eu vou criar uma lei lá no Congresso e isso vai atrapalhar a minha arrecadação, por exemplo, lá na extração de petróleo, não vou aprovar. Eu não vou aprovar, porque isso vai interferir. Eu vou ter menos dinheiro, isso interfere na população. Cara, os interesses... São os interesses por trás. Então, por isso que a COP falha. Porque mesmo os países indo lá e falando, não, beleza, vamos. Vai me falando. Só mantenha aí atualizado, que qualquer hora eu faço alguma coisa. Isso não existe, cara, porque vai contra os interesses de arrecadação do próprio governo. Então, ele vai ter coisa que vai travar ali de pautas climáticas que os caras não vão fazer, porque simplesmente isso vai reduzir a arrecadação, e nesse sistema que a gente vive hoje, a gente precisa crescer, precisa de dinheiro, precisa de capitalismo. Então eu não vejo realmente o futuro. Lembra, eu acho que a primeira vez que eu vi aqui eu falei, cara, acho que vai dar um cenário extremamente caótico, a sociedade como ela colapsa. A forma mais fácil é assim, a pior que tem, mas provavelmente é isso que vai acontecer, porque você precisa de um colapso para renascer.